Nesta Semana Internacional da Mulher, a gente traz exemplos de líderes no agro. Hoje a gente conhece a história de Mariana Weckhauser, presidente da Weckhauser, uma indústria de metal mecânica que atua no agronegócio. Sob sua gestão, a empresa mergulhou mais fortemente na bandeira da sustentabilidade. E a gente vai falar agora ao vivo com ela. Oi, Mariana, bom dia para você, bem-vinda, prazer revê-la aqui em nosso programa. Nos conte, né, nesta semana, a gente fala não é o dia, não é a semana, não é o mês, são todos os dias, mas a gente tem que celebrar sim. Nos conte, né, a sua história, divida aqui um pouco com a gente, muitos já conhecem, mas para quem ainda quer conhecer mais profundamente, né, todo o seu histórico dentro do agro e como líder, né, como tudo começou? Bom dia. Bom dia, Renata. Um prazer estar aqui contigo. Fazia tempo que eu não falava contigo já. Muito bom. E realmente é todo dia, mas como é importante a gente ter esse momento para lembrar e para marcar, né? Ontem estava lendo alguns dados aqui de comparativos de mulheres em posição de liderança, não só no agro, mas, enfim, no mercado de forma geral, de remuneração. Saiu um relatório mais recente da ONU agora, a remuneração das mulheres comparada com os homens ainda é metade, então precisa ter a data para a gente lembrar de quanto trabalho ainda tem por ser feito, né? Mas, bom, você já me apresentou, mas eu costumo dizer que eu sou empresária por herança, né? Eu nasci numa família empresária que atua no agro, a minha formação é comunicação, eu fui fazer comunicação inclusive para não fazer administração, porque não queria trabalhar com meu pai no começo, aquela sensação de o que você faz? Ah, você trabalha com seu pai. Então, eu fiz uma outra trajetória profissional e depois eu fui percebendo que, pela minha formação, eu podia contribuir com o negócio da família, enxerguei a oportunidade de, dentro da empresa, né, da Weckhauser, eu consegui aportar mais ideias, mais propostas de um caminho de negócios que eu acreditava e acredito, que é desse olhar de integrar, de olhar para a sustentabilidade, de trazer o olhar do impacto, do cuidado com as pessoas, com o ambiente. Então, desde 2005, eu atuo na empresa, entrei pela área de comunicação, fiz a gerência de marketing durante um bom tempo. E em 2015 eu assumi a vice-presidência executiva, que foi uma espécie de trainee, né, de presidente. Eu fui indicada pelo conselho de sócios, dentre os filhos, a gente fez todo um trabalho de consultoria para um planejamento sucessório. E em 2018 eu assumi a presidência da organização, a gente fez o fechamento de ciclo de passagem de bastão, meu pai assumiu a presidência do conselho, e eu assumi, então, a presidência da operação com a missão de levar a Weckhauser para um próximo patamar. A gente tinha um projeto muito grande de mudança de planta fabril, então, em 2018 eu assumi, já comunicando a equipe que a gente ia mudar a fábrica e mudar, inclusive, de cidade. Então, foi um desafio bem intenso nos últimos anos. A gente se mudou em 2020, implantamos a fábrica nova em Maringá, pegamos bem o comecinho da pandemia. Então, foi uma jornada bem desafiadora, mas muito gratificante também de olhar. E aí, nessa trajetória, eu fui descobrindo, fui entendendo, né, o meu espaço, o que eu podia aportar. E estou bem feliz de ter a oportunidade de cuidar de um legado, de um negócio que tem 53 anos de história, né? Uma empresa familiar, começou na geração dos meus avós. Então, é um privilégio, ao mesmo tempo é uma baita responsabilidade cuidar desse legado e construir a integração entre os valores, o propósito que vem dos nossos pioneiros, com o que a gente tem de novo para trazer também. Exatamente, muito bom, né, você colocar aqui, me chama a atenção no início, né, você falando, eu fiz comunicação, no começo até fiquei meio, digamos, não tão à vontade, né, de assumir alguns papéis ali da companhia, da empresa, né, mas, né, vou trabalhar com meu pai. Foi tão interessante quando você traz todo esse relato e mostra, assim, dá para perceber fielmente a sua virada de chave, né? Aonde você se encontrou, aonde você se deu espaço, se engajou e hoje acaba sendo uma grande representação feminina de liderança, né? Muitas pessoas profissionais, o conhecimento te ajudou, né? Quais foram os pilares que você enxerga, Mari, que de fato te reposicionou, digamos assim?
Eu acho que eu tive 2 momentos de virada de chave, Renata. E um foi quando eu decidi vir trabalhar na empresa, e o segundo foi quando eu topei assumir né, o bastão da gestão geral do negócio, que na minha cabeça até então eu via muito mais o meu irmão nesse papel, e aí acho que nem tanto pela questão homem e mulher, mas meu irmão era gerente comercial, era o cara da linha de frente, e eu sempre fui mais bastidor, mais planejamento. E o meu irmão escolheu uma outra trajetória de sair da operação do negócio, ele está conosco até hoje, mas numa linha mais estratégica, de olhar para a inovação, de novos produtos, novos negócios. E eu me vi indicada pelo conselho, e quando você está dando um passo e está um pezinho no ar, assim, e a gente se questiona nesse momento, então, será que eu dou conta? Enfim, tem uma série de desafios, mas acho que nesses 2 momentos de decisão, o que foi o ponto principal para eu entender e seguir foi olhar para mim mesma, para o conhecimento que eu tinha, para as minhas capacidades, e entender que é por esse caminho que a gente ocupa o espaço. Se eu fosse tentar replicar a gestão do meu pai, ou enfim, substituir, é impossível, né? Assim, o brilhantismo dele é dele, e as características dele são deles, as minhas são outras, e é entender, a gente olhar para a gente mesmo. Eu sempre digo que é muito comum a gente ver mulheres em posição de liderança vestir meio que uma armadura de homem, assim, né? Tem que ter autoridade, tem que se colocar mais dura. E eu acho que a beleza é justamente o contrário, a gente entender o que esse olhar mais do feminino, do cuidado, pode trazer para as organizações. Eu vejo isso muito como uma tendência, inclusive, né, para hoje já, mas para o futuro. Tem se falado muito de ESG, de sustentabilidade, de gestão integrada, e a mulher já traz isso mais natural, né? Eu acho que a gente valorizar isso ajuda demais. Exatamente. Agora, né, quais são os desafios? O que você vê tanto no âmbito do negócio como do nosso setor, que é tão apaixonante, tão envolvente e, sobretudo, né, emprega muitas pessoas. Eu vi ontem diversos relatórios, entre eles de que 1 milhão, cerca de 1 milhão de propriedades tem ali nas mãos mulheres com essa liderança, ali à frente do trabalho. A gente tem também as mulheres no quesito do agroserviços, nas agroindústrias, né? Eu vi muito ali o quadro do CEPE, o Centro de Estudos Aplicados em Economia ali da Exalc. Enfim, foram várias informações que a gente começa a ter um overview do que, de fato, que é essa representação e essa liderança. Então, para a gente fechar aqui, nos traga um pouco desse desafio, né? Qual que é a sua percepção que vem pela frente, tanto do seu negócio quanto do nosso segmento, que é o nosso agro? Eu acho que tem muitos desafios, mas eles são ao mesmo tempo oportunidades, né? Então eu vejo o agro brasileiro muito bem posicionado, assim, com muita oportunidade para se colocar e ocupar um espaço mesmo no mundo como uma produção agro sustentável. Assim, eu vejo isso é uma tendência de busca de mercado de consumo, e a gente precisa, já tem feito essa jornada, mas cada vez mais olhar para isso. Como é que a gente produz mais com menos, né? Como é que a gente produz mais pecuária com menos área? Eu acho que a gente tem um histórico belíssimo disso, né? Se a gente olhar o gráfico de pastagem, de áreas de pastagem comparado com o nosso gráfico de produtividade, são curvas opostas. A gente está crescendo muito produtividade e reduzindo a área de pastagem, então isso é muito bom. Eu acho que é seguir nessa toada, só que a gente precisa acelerar mais, precisa caminhar coisas como regulação de mercado de carbono. Isso eu vejo como o principal desafio e a principal oportunidade que a gente tem em todos os setores do agro. Eu falo muito de pecuária, que é onde a gente aporta mais, mas cabe para o agro como um todo mesmo. Tá certo, então. Muitíssimo obrigada, viu, Mariana? Prazer revê-la aqui. A gente é sempre em contato, né, em algumas oportunidades, eventos também, mais aí um abraço novamente, né? Falei agora mais cedo com o centro aí de capacitação também na região do Paraná, agora novamente aí com vocês. Parabéns aí pelo Estado, pela liderança, pelo VBP do agro e, como sempre, sou muito acolhida aí por todos os paranaenses também. Um grande abraço para você. Obrigada, Renata. Obrigada pelo papo. Um abraço para você também. Uma boa semana. Obrigada. Feliz semana, dia e mês, todos os dias. Obrigada. Um abraço para você. Tchau, tchau. Obrigada.